Bom dia, torcedor! Bom dia, torcedora! Muito obrigada, viu, pela sua audiência. Vamos atualizar também as informações do Galo, que estará em campo neste sabadão, 6:30 da noite, contra o Internacional. Jogo lá em Porto Alegre, no Beira-Rio. O Fred, novo reforço atleticano, tá no bid. Vive a expectativa, quem sabe, de ter a sua estreia. E olha que temos também notícias quentes de bastidores. O São Paulo tá de olho num jogador do Atlético. Quem nos conta tudo é Paulo Azeredo. Bom dia. Bom dia para você, Nath Fiuza, quem tá ligado com a gente aqui no Tiro de Meta da Itatiaia, chegando com as informações do Atlético, que treina daqui a pouquinho, viu, Nath, pela manhã na cidade do Galo, em Vespasiano, e segue viagem no finalzinho da tarde para Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, onde joga amanhã contra o Internacional, 6:30, no Gigante da Beira-Rio. Nath, o Fred teve o nome publicado no bid e passa então a ser opção e estar apto para ser utilizado pelo técnico Barba Domingues neste jogo contra o Inter. E detalhe, né? O Barba deve mexer bastante na equipe do Atlético, uma vez que já na terça-feira tem o primeiro superclássico decidindo vaga na semifinal da Copa do Brasil. E o Atlético, portanto, assim como fez no jogo contra o Remo, que antecedeu a decisão contra o Bragantino em Bragança Paulista, primeiro jogo, deve também poupar alguns titulares, viu, Nath? Agora, fora de campo, a notícia que vem de São Paulo, já confirmada pela Itatiaia, está no portal itatiaesporte.com.br, é de que Gustavo Scarpa interessa ao tricolor do Morumbi, ao São Paulo, que já está em contato com a diretoria atleticana e tenta inicialmente o empréstimo de Scarpa para o tricolor do Morumbi. Scarpa, que atuou apenas em 4 jogos nesta temporada, que vem sofrendo aí com lesões também, pode ser sim negociado com o São Paulo ainda nesta janela. E para fechar, Natália Fiuza, Savinho está trocando de time na Inglaterra, deixando o Manchester City e partindo para o Tottenham. E esta negociação, que gira em torno de 75 milhões de libras, pode gerar aos cofres do Atlético, quem sabe uma grana boa, hein? Algo em torno entre 9 e 10 milhões de reais. Tá certo, Nath? Tá certo, Paulinho. Muito obrigada, viu, pelas informações. O Atlético, que quer agora também mais uma vitória, né, no Campeonato Brasileiro, vem de um ótimo resultado no último domingo, 3-0 para cima do Grêmio, terá agora outro gaúcho pelo caminho. E o Atlético já sabe também quem será o seu adversário nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Depois de eliminar o Bragantino, outro brasileiro no caminho do time alvinegro. O adversário será o Santos, que ontem empatou por 0-0 com o Macará, jogo que foi disputado lá no Equador, mas o Peixe havia vencido o primeiro jogo na Vila Belmiro por 2-1, então está classificado. Vamos trazer a palavra do comandante, né, Barba Domingues. Aliás, ontem a entrevista coletiva eu acompanhava da Zona Mista, né, com o nosso fone aqui acompanhando a coletiva dentro da nossa transmissão do YouTube. Achei uma coletiva bem lúcida, bem transparente do Barba, não poderia ser diferente, né, ele assumindo realmente que o Atlético não fez um grande jogo. E o Barba, então, depois do jogo de ontem, reconheceu que o Atlético entrou desligado contra o Bragantino e destacou a necessidade de um psicológico mais forte e também de mais foco do time, que ficou bem insatisfeito com a falta de foco dos atletas, falou que tem que saber jogar com a vantagem, falou de uma conversa no CT, que o Atlético não pode vacilar, que pegar um time de realmente, né, uma qualidade maior, vai ficar bem complicado o Atlético continuar avançando nas competições se vacilar como vacilou ontem, né? A gente fala sempre, Edu, sobre questões táticas, técnicas, enfim, mas essa história do foco realmente foi um problema e, na sua opinião, pode ter sido um problema do Atlético em mais oportunidades nessa temporada? Eu acho que a Copa que escancara mais, né? No Campeonato Brasileiro, às vezes você perde o foco por conta da escalação. O recado passado pelo treinador, talvez o jogador não assimile muito bem, ou então entenda como, talvez essa competição não tenha tanta importância, tá mandando time misto, reserva, não deveria ser assim, mas imagino que alguns atletas possam encarar dessa maneira, mas eu tô com o Marques. Ontem até, depois do jogo a gente conversava ali no estúdio, da muleta, cara. Me pareceu muito claro que o Atlético entrou com a muleta do resultado, e muito cedo, né? O resultado, a vantagem você joga com ela na reta final do jogo. O Atlético começou desde o primeiro minuto. Aí, irmão, o time que veio em desvantagem engoliu o Atlético em termos de desempenho. Na coletiva eu fiquei com uma impressão que a muleta
Mas dentro de campo, né? Porque o Barba não gostou nada. Ele não jogou com resultado debaixo do braço, né? É mais postura de jogadores. Não, sabe por quê? Porque a gente já viu o Atlético do Barba reativo. O Atlético do Barba jogando reativo é um time que compete, que incomoda o adversário, que marca concentrado, que dá poucas oportunidades claras pro adversário. O Atlético ontem não era o Atlético reativo do Barba. O Atlético ontem foi um Atlético... Mais do que isso, passivo, né? Engolido pelo adversário e passivo no jogo, que em determinado momento não competiu. O segundo tempo competiu. Aí o Atlético competiu. Mas o primeiro tempo assistiu mais do que competiu. Eu vou até entrar numa dividida aqui, cara, que eu acho que muitas vezes quando o negócio não tá andando, o estado anímico dentro do campo, aquela tiriça, aquela linhaca, eu acho que falta essa cobrança das lideranças que estão ali dentro do campo, entendeu? O Fabrício, Cirilo, Panzi e Paulinho. Cara, de ter esse cara. Eu acho que o Everson é o capitão hoje, mas ele tá longe. Tá longe. Ele tá lá no gol, cara. E a tiriça tá aqui, ó, no meio do campo pra frente. Falta lideranças nessa hora pra cobrar. Ô, meu velho, vamos correr, cara. Nossa batata tá assando aqui. Não seria o Maicon, França? Pois é. São essas as lideranças que, de repente, que nessa hora de emergência, que o time tá na tiriça, como tava ontem no primeiro tempo, chamar a responsa, cara. Chamar os caras, não precisa da parada técnica no meio do tempo, no meio do primeiro tempo, pra consertar isso. Os próprios atletas dentro do campo, cara, se unem ali, pô, um chama o outro, um cobra o outro, rapaz, ó, se a gente não acordar aqui, nós vamos tomar o gol. E aí nós vamos estar fora da Copa. Jogando aqui na nossa casa com mais de 30... Cara, é dentro do campo que se resolve essa questão, entendeu? Mais uma vez, né? O Atlético está mestre em conquistar essas classificações. Foi assim contra o Juventude. Foi assim ontem contra a equipe do como é que chama esse? Bragantino. Red Bull, O Ceará também passamos na disputa de pênaltis, mas tá indo. E a Copa, as Copas... O que importa é avançar de fase e o Atlético já está nas quartas de final, então, da Copa Sul-Americana e nas quartas de final da Copa do Brasil. Bom, posto isso, Gilberto Campos, eu queria trazer os gols do Galo. O primeiro de Maicon, o segundo de Tomás Coelho. Eu achei que o Coelho tinha errado o chute, mas aí depois eu vi o lance por trás, de frente pro Coelho. Cara, ele trouxe o time todo pro lado esquerdo do gol do Cleiton e bateu cruzado no canto direito. Consciente, no último suspiro, último fôlego, última molécula de oxigênio que ele tinha no cérebro. Ele passou debaixo das pernas do zagueiro. Incrível. E ele trouxe também a marcação, e fez o Cleiton também fechar o canto esquerdo. Trouxe todo mundo. Fechou o lado esquerdo e bateu cruzado, cara. A gente tem que trazer a realidade à tona. Mas mais do que isso, eu falo assim, nós, como cronistas esportivos, como analistas dos jogos e tal, a gente tem que fazer uma análise crítica, assim, ok, torcedor vai curtir, sabe, faz igual o pessoal que tava na arena ontem, cantou o jogo inteiro, foi um jogador a mais em campo, o Barba vai até falar sobre isso, saiu da arena, em vez de sair e ir pra internet e falar, tá vendo, empatou, mas puta merda, né, foi no finalzinho, não sei o quê, saiu buzinando, saiu comemorando, saiu curtindo, gritando Galo, é isso que o torcedor tem que fazer. É esse o espírito do torcedor, ficar feliz com as conquistas do time. E o Barba, Gilbert, também ficou feliz, mas feliz de um jeito diferente, que o Barba, ele é frio, gelado, e ele falou sobre o sentimento que ele teve, então, após a vitória e a importância também da torcida na arquibancada ontem. Mais de 30 mil atleticanos. Ô Gilbert, eu estou barbarizado, porque, assim, por tudo, pela forma como o Barba enxerga o jogo, pela tranquilidade, pela serenidade dele nas análises e tal, eu acho até assim, sou apaixonado pelo Cuca, pelo Leverkusen, pelo Filipão, perfil de treinador que eu gosto, aqueles caras que brigam comemoram, agitam e tal, ali na beira do campo, mas eu tô barbarizado, tô feliz com o Barba. A gente tem vários grandes treinadores que passaram por aqui, o Leverkusen não dá pra esquecer dele, o Milito fez um trabalho muito bacana de levar o Atlético a finais importantes, então assim, cara, não é só o Cuca, nem só de Cuca vive o Galo, o Cuca foi multicampeão aqui, mas é pra gente observar, tá? Eu falei Cuca, o Leviro, o próprio Filipão também, são jogadores mais sanguíneos, conseguiu levar o Galo de 23 a disputar o título na reta final da competição, levou a Libertadores, né? Não, tem que valorizar o que o Barba tá fazendo, gente. Cara. E assim,
independe, mas quando viu, eu falei gente? aqui, o senhor me criticou. Não, senhor. O senhor disse, não, você é bonzinho demais, você dá nota muito boa pro Barba. Naquele jogo específico, você deu uma nota muito boa. Não é um jogo. O cara chegou, pegou um rabo do caramba, não pediu nenhum jogador, foi pra Copa do Mundo, teve tempo, o time evoluiu depois da Copa que eu falei, gente, o trabalho do Barba tem que ser exaltado. Mas você é muito bonzinho. Eu não sou bonzinho. Mas naquele jogo específico, mas eu tô vendo. Naquele jogo específico, ele merecia as críticas e sabe. Ontem também. Não, ontem o time merece as críticas e não o Barba. Não, todo o Barba time tentou. merece. Aliás, especialmente no primeiro tempo, até tomar o gol. Não, foi horroroso o primeiro tempo, né? Muito ruim, muito abaixo. O Bragantino engoliu o Galo. Mas assim, isso é oscilação, cara. Mas é que eu perguntei pra Isso é ele, normal. eu perguntei pra ele depois do jogo, depois da coletiva também, em off, e teve uma resposta dele da quantidade de bola quebrada do Everson e o porquê da escolha do Reinier ali pra receber essas bolas quebradas pelo Everson, se aquilo tinha sido uma estratégia e tal, se não seria melhor o Cassierra naquele tipo de jogo. Dá pra ver claramente. Não era a estratégia de jogo, foi o que o Bragantino obrigou o Atlético a fazer. O Bragantino fez um grande jogo, tinha um adversário lá. Tá louco. Um treinador que tem evoluído bastante, o Wagner Mancini. O Hever, que é um fenômeno de auxiliar técnico. Conhece bem o que, aliás, Galo. poderia, inclusive, estar com o auxiliar técnico do Galo, mas enfim. Mas foi a opção dele, não foi isso aí? Porque o Atlético não botou ele de auxiliar técnico permanente, né? Se você põe ele na comissão técnica fixa auxiliar permanente, valoriza o trabalho dele. Mas assim, o caminho do Hever é voltar pro Galo em algum momento, certo? Né? A gente torce pra ele ser muito feliz e que ele volte. E pra fechar, Gilberto, aí sim, gente, torcedor, sai do estádio comemorando, vai pra janela. Que estrago tava as janelas dos prédios em Belo Horizonte, em todos os bairros, era grito de Galo pra cá, Galo pra lá, na hora que o Flamengo foi fazer o gol também, era chupa pra lá e não sei o que. Belo Horizonte foi um estrago nessa noite de quarta-feira, mas o Barba não. Ele sim tem que fazer uma análise crítica. E ele foi bem duro na análise dele, fez uma análise bem crítica sobre o jogo de ontem. Sua opinião quanto à classificação do Galo? Um jogo que valeu muito pela classificação, Cirilo. O jogo foi ruim do Atlético. Foi ruim. Primeiro tempo muito abaixo, dando campo pro Bragantino, que tem uma boa equipe, a bola passando muito na área. E o sentimento que a gente tinha assistindo aquele primeiro tempo, que de tanto passar, uma hora ia entrar a bola no gol do Everson, entrou no finalzinho, cara. Entrou no último minuto. E merecidamente. Foi um gol pra acordar os caras, entendeu? Sabe, Fabrício, aquele negócio, sentimento de, poxa, eu tenho uma vantagem, vou ficar escoradinho, né? Cara, isso é um perigo, cara. Perigoso. Eu chamei tanta atenção disso aqui, né, nos últimos dias, que, poxa, a vantagem é pra ser administrada só no final do jogo. E não foi, cara. O Bragantino em cima do Atlético, o Atlético retraído, um jogo sem muitas disputas, entendeu? Perdendo todas elas quando havia. E acordou no comecinho do segundo tempo, aliás. Conseguiu fazer o gol e depois o jogo se equilibrou, não tava de perigos nem de um lado nem do outro. E o Bragantino faz um gol depois no final. E o Atlético consegue o empate com o Coelho no final, né? Porque virou 2-1. E com o Everson fazendo grandes defesas, né? Mais uma vez, o Juan fez uma boa partida na parte defensiva. O Coelho que tem se mostrado o artilheiro dessa equipe, né? Mas é um jogo pra se alertar, ô Cirilo. Um jogo abaixo, cara. Assim, quem foi na arena ontem ficou assustado. O Atlético precisa tomar lições dessa partida, porque daqui a pouco você tem vantagem de novo no mata-mata, você vai entrar numa nhaca dessa e não tá tempo, cara. O jogo não perdoa, né? O jogo não perdoa. Você vai tomar gol, você vai pegar equipes mais qualificadas, né? Mas no final, cara, é aquilo, é a Copa. Eu ouvi o Panzi falando no primeiro tempo, daqui a um tempo ninguém vai falar como é que foi esse jogo. Vai entender que se passou de fase e continua na competição para buscar o título. No final, na Copa, isso é que conta, Cirilo. O Barba reconheceu que foi mal, falou que se jogar desse jeito, a chance de ser campeão, ela diminui muito. Os atletas, o Coelho perguntado lá dentro do campo, foi escolhido para entrevista, ele falou, valeu a classificação, mas a gente jogou mal. Jogou mal. Sem tentar maquiar, né? Isso, ninguém tentou maquiar, ninguém deu desculpa pra nada. O Atlético jogou mal, ponto, classificou, é o mais importante. E a postura, né, ô Panzi? Por que postura, cara? Se é um jogo que o Atlético precisa do resultado, precisa ganhar o jogo, jogando em casa, é outra mentalidade, outra postura. Você vai jogar no campo dos caras, entendeu? Vai procurar o gol. Então, cara, assim, independentemente do que você tem que fazer no jogo, você tem que jogar a partida, cara. Final de jogo você administra.
Durante os 90 minutos você joga a vida. Fala massa, muito bom dia, finalizando mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado você que acompanhou até aqui, já peço o seu like e a sua opinião em relação ao que foi falado aqui no vídeo. E quero deixar também o convite aí para quem está chegando agora, não se inscreveu ainda, seja muito bem-vindo ao canal Eterno Galo News, onde todos os dias tem notícia aqui para vocês. Já se inscreva, ative o sininho de notificação para você não perder nenhuma notícia atualizada do Galo. E também peço o seu like para dar aquela força para o canal, tá? O apoio de vocês é muito importante para o crescimento do canal. Quero também que vocês fiquem à vontade para estar conhecendo o canal. Vocês vão estar vendo que neste canal só tem notícia do Atlético Mineiro. Então você que é atleticano ou atleticana está no lugar certo, tá bom? Então não esqueça de fazer parte dessa massa se inscrevendo. Fique à vontade também para estar deixando a sua opinião, tá? Em relação ao que eu falei aqui no vídeo, muito importante também a participação de todos. Ajuda demais o crescimento do canal também. O YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante para todo o público e ele acaba alcançando mais torcedores do Atlético, assim aumentando mais inscritos aqui no canal, tá? Muito obrigado pela sua preferência, pelo seu apoio. Contamos com vocês, tá? Mais uma vez sejam muito bem-vindos. O canal aqui é de vocês. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Massa. Valeu.